Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live promovida pelo Crefito 2, hoje com a doutora Beatriz Lima Coelho, que a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção e independência, né, feita pela terapia ocupacional. Seja bem-vinda. Olá, Beatriz, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, né, que ainda não te conhecem, para você contar um pouquinho quem é a Beatriz Lima Coelho. Beatriz Coelho Lima. Isso, Coelho Lima. Coelho Lima. É, bom, eu sou terapeuta ocupacional, né? Me formei pela Pestalozzi em dezembro de 2005. Então, eu tenho 15 anos de graduação. Nesse percurso, eu já trabalhei com saúde mental, dependência química, já fui concursada, já exonerei cargo público e atualmente trabalho com clínica privada de autismo. Né? Saí da rede SUS e fui para uma clínica privada. Acho que o que me motiva mais desse percurso é, conforme vem as demandas, eu vou me especializando, né? E vou fazendo essas formações. No início, eu fiz o curso de aconselhamento em álcool e drogas, fiz psicopedagogia porque meu pai achou que era importante, e até que hoje em dia me serve de algo. Estou fazendo psicomotricidade, fiz a certificação internacional em integração sensorial com você, né? Há alguns anos atrás. E também estou fazendo análise aplicada do comportamento, porque hoje em dia, a maior parte do meu público são crianças com autismo, com comorbidades e sem comorbidades também. Para aqueles que não sabem, né, a doutora Beatriz, ela também é membro da Câmara Técnica, né, da Saúde Mental aqui no Conselho, né, está colaborando à beça com a gente no nosso trabalho para valorização profissional, né, isso é muito importante as pessoas saberem que as câmaras técnicas de terapia ocupacional dentro do CREFITO 2, elas estão ativas, né, então a gente está em prol não só da sociedade, mas também dos profissionais, né, da nossa regional, e a Beatriz é a mais uma que nos colabora. Então, eu gostaria que Isso, você falasse um pouco. Oi? a gente trabalhou a quarentena inteira, né, na Câmara Técnica de Saúde Mental. Tem que agradecer a todos, né, que participam da Câmara Técnica de forma de convidado, né, que foi o Rafael, o coordenador da Câmara Técnica, né, doutor Rafael Caetano, mas teve a sua presença, e da Ana Carla, que também participaram efetivamente durante essa quarentena toda. E nós lançamos um projeto de acolhimento e escuta, né, dos profissionais, tanto da terapia ocupacional quanto da fisioterapia, que estavam atuando de frente no Covid. Verdade, foi um trabalho, né, um projeto que a gente, né, nomeou como encontro, né, seria um atendimento de nós, terapeutas ocupacionais, com esses profissionais, né, ainda está em aberto, está no nosso site, para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse projeto, né, sejam todos bem-vindos, né, que estão todas as informações que vocês precisarem, está lá no nosso site também do Crefito. Eu queria então, Bia, que você falasse um pouquinho como é que a gente poderia promover essa independência, né? Falando um pouquinho de rotina, atividade de vida diária, treinamento, orientações. O que você tem para trazer para a gente para falar um pouquinho dessa promoção da independência promovida pelo terapeuta ocupacional? Primeiro, a gente precisa entender, Simone, quais são as áreas, né, da ocupação humana, né? Que a terapia ocupacional ela se dedica a esse estudo, né? São as áreas da ocupação. Então, a gente se dedica às atividades de vida diária, às atividades instrumentais de vida diária, sono e descanso, educação, trabalho, lazer, brincar e participação social. Ou seja, tudo que você faz, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, um TO pode te ajudar. Então, Verdade. é uma profissão assim que você se apaixona quando você toma conhecimento. E o que hoje em dia eu trabalho com crianças muito pequenas, né? Nesse período que depois eu vou falar mais na frente, que as mães falam assim: Bia, eu quero que você more comigo, porque a gente participa de todas as etapas desse desenvolvimento infantil. E isso é muito bacana, né? A inserção da TO. Né? Na vida do adulto também, principalmente quando ele sofre, né, algum tipo de acidente ou é acometido por alguma doença, né, nós também promovemos essa independência.
Hoje está rolando, umas postagens aí estão rolando, né, sobre a resolução 316, aí eu tenho que ler, porque não dá para decorar, que fala sobre a AVD, né, o uso das atividades de vida diária serem exclusivas do terapeuta ocupacional. Então, assim, quem tiver dúvida, está no site do COFITO, eu imprimi, porque eu tenho mania de papel igual Simone, né, eu imprimi, e aí você pode estar tendo acesso a toda a resolução, né? Por que é importante a gente estar trazendo isso, né, nesse momento? Porque o terapeuta ocupacional é o profissional que tem a habilidade de avaliar, né, a, a, a atividade e treiná-la. Então, assim, é ele que faz todo o desenvolvimento do processo até a alta. Não que eu vá trabalhar de forma individualizada. Eu preciso de toda uma equipe multiprofissional, porém, a atividade de vida diária não é algo decorado que eu vou aprender no site. Vamos evoluir o seu bebê, vamos desfraldar em 5 passos, porque eu ainda não consegui em 5 passos. Né? E aí isso dá uma angústia na família, dá uma angústia no terapeuta e dá uma angústia na equipe, porque acha que o seu TO não é tão bom assim. Né? Então, esse processo dos milagres da TO não existem. Né? O milagre do desfraude, como desfraudar em 5 dias, isso não existe. Né? Esse já é o primeiro ponto que eu já vou falar agora. Não existe. Uma das coisas que eu sempre falo com as minhas mães, geralmente são mães, desculpa os papais, mas os papais às vezes também estão presentes. Você tem certeza que você quer desfraudar nesse momento? Você está preparada para isso? E aí, se ela topar, a gente começa o desfraude, porque o desfraude é um caminho que eu brinco que é sem volta. A gente não para processo de desfraude com criança, né? Então, a criança, a gente iniciou o processo do desfraude, a gente não retorna com ele. Mas, voltando a falar das AVDs, nós fazemos uma anamnese bem completa, seguindo a resolução 438 do COFITO, bonitinho, com tudo, projeto terapêutico, uma bênção. O diagnóstico, né, que as pessoas se esquecem, né, do diagnóstico, os objetivos terapêuticos, né? A Os gente tem que saber objetivos que o diagnóstico terapêuticos não só clínico, ocupacionais. não só o clínico que vem, né, às vezes na guia médica, mas a gente também precisa prescrever o diagnóstico terapêutico ocupacional, que muitas das pessoas acabam se esquecendo, né? Não só o diagnóstico, mas como o prognóstico, o projeto terapêutico, né, para a criança, o que consegue fazer a curto, a médio, a longo prazo. E isso é muito importante porque, assim, além de nos trazer um norte, seja para qual clientela que a gente venha, né, trabalhar, seja desde o bebê até o idoso, se faz primordial todo esse planejamento que você está trazendo. Porque senão meio que fica perdido e quando a família te questiona, que é um direito dela também, né, de saber o que se pretende fazer, você tem como falar assim, não, olha só, eu vou planejar desta forma nesse período para objetivo tal, né, agora o outro, né, e tá trazendo, eu sempre falo, terapia é uma via de mão dupla. Né? A gente precisa ter esses dois viés e não dizer que o terapeuta é o dono do saber, né? E o outro lado também. Então tem que ter essa troca para a gente poder evoluir também, né? Sim, certamente. Eu, ultimamente, né, nas minhas últimas anamneses, eu tenho feito o gás com a família, né, que é um projeto terapêutico, onde a família me traça 3 objetivos. Quando o objetivo é possível, né, nós vamos dar prosseguimento aos objetivos possíveis, porque também existem, às vezes, assim, uns que a gente não vai conseguir alcançar naquele momento, a criança não está no ponto ainda. Então, eu trabalho assim, até para dar previsibilidade. Eu gosto de trabalhar com previsibilidade na minha vida e a Simone me conhece bastante, então, assim, ser previsível é uma coisa muito importante, inclusive para as famílias. Ah, Bia, então daqui a 6 meses a gente vai alcançar esse objetivo? Sim, se você participar da terapia, se você não faltar, se todas as orientações forem seguidas. São os SIDs. Para poder analisar as atividades de vida diária, né, com crianças eu uso muito o PED, que é bem antiguinho, ele hoje em dia tem o PEDCAT, mas eu ainda não fiz a atualização, porque veio a pandemia e meu curso era marcado para Curitiba em março, e aí não foi possível.
Tem dois protocolos que eu trouxe de avaliação de adulto que são só feitos por terapeutas ocupacionais, porque tem rolado aí uns questionamentos, quais são de TO e quais não são, não é? E aí, assim, a medida canadense é uma que o terapeuta ocupacional é a pessoa que aplica, né? E que vai traçar os seus objetivos em cima. E o Longtown, que é só análise de atividade de vida diária. E aí, por que eu estou trazendo esse monte de avaliação? Beatriz, você é chata pra caramba. Não. Porque quando eu me aproximei da análise aplicada do comportamento e da integração sensorial primeiro, né, acho que primeiro da integração sensorial, depois da análise, nós somos práticas baseadas em evidências. Como que a gente mensura evidência? Através de testagem. Testagem tem que ser testagem padronizada. Eu não acho que Joãozinho ficará independente nas atividades de vida diária quando alcançar os 6 anos. Não. Os estudiosos traçaram tais marcos do desenvolvimento. Então, nada sai da minha cabeça. Tudo sai de práticas comprovadas, né? Através de vários teóricos. Então, assim, uma coisa que eu tenho sentido bastante, né? Nesse pessoal mais novo que está surgindo é que eles estão usando mais testes, o que não existia muito na nossa época de formação. Você, um pouquinho mais antiga, não vou falar outra palavra, né, que eu tô gentil hoje, você que já está um pouquinho mais tempo na estrada, né? Até antigamente era uma coisa muito empírica. Eu acho, nós vamos pensar uma coisa muito no blá, blá, blá. E quando eu traço esse objetivo a partir de um teste, eu mostro para a família, eu vou mensurar para ela, olha só, eu preciso que ele esteja nesse ponto do desenvolvimento, mas ele está aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer até ele chegar aqui, né, nesse local? Tem outros testes que são que outras profissões podem usar, né? E essa semana eu ouvi também falarem bastante do checklist do CIF. CIF, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem utilizá-lo, apesar de ser medida de independência. Né? Cada um vai usar dentro da sua área de atuação. Nós temos que entender que nós somos parceiros de profissão e não inimigos de profissão. Quando eu traço uma rixa dentro do meu trabalho de inimizade, o meu paciente não evolui, porque aquela criança não é só minha. Eu preciso de toda uma equipe para que ela possa, né, trabalhar. Então, a partir do momento, né, já estou pulando para a rotina, que eu sou assim, né, falo a beça. A partir do momento que eu uso um quadro de rotina, bem bonitinho, que a minha amiga Aline, psicopedagoga, me mandou, eu não estou sendo tiazinha da escola. Eu estou organizando o dia a dia de uma forma visual. Porque o apoio visual faz diferença para as minhas crianças, né? E se você for pensar no processo do envelhecimento, para alguns adultos também faz. Né? Eu não preciso enfeitar de solzinho, mas eu posso fazer de outra maneira. Nós, no CAPS de Sumidouro, trabalhávamos com as pessoas que eram desinstitucionalizadas, né, das colônias, Colônia do Carmo. Na verdade, era a Colônia do Carmo. E essas pessoas eram analfabetas. Como que o médico ia prescrever a medicação da manhã, da tarde e da noite? Então, só tinha eu para poder identificar, né? Exatamente. Eu era a TO bola da vez. E aí, a gente fazia o desenho bem assim, bem... Quem dera se eu tivesse esse solzinho sorrindo do Bita. A gente fazia o desenhozinho da manhã. E aí, botava a caixinha do comprimido. Para que aquele paciente entendesse que aquele comprimido era da manhã. E isso a gente foi fazendo e deu certo naquele momento. Eu não estou falando que essa variável vai dar certo para o resto da vida, né? E isso faz parte de qual conceito? É uma atividade instrumental de vida diária. Porque qual a diferença da AVD para AIVD? Que são os pontos mais importantes, eu acho, que dessa live de hoje, né? A atividade instrumental de vida diária, ela exige cognição e participação ativa, né? A AVD, né, a atividade de vida diária, ela já é um pouco mais intencional. Me ajuda com a palavra, não é intencional, eu acho que ela é inata.
né? Ela já está com a gente, né? A gente acaba adquirindo desde criança cada etapa. Então, eu vou acordar, automaticamente eu vou, né? Na grande maioria das vezes as pessoas vão para um banheiro, então vão fazer o seu xixi, tomar banho, escovar dente. Então, isso vira como se fosse um automatismo, né? Tomar café, arrumar, trocar de roupa, arrumar meu café da manhã. E aí a gente vai levando isso para a vida com algumas adaptações, né? Como você mesmo disse, algumas pessoas precisam dessa cognição, mas algumas outras pessoas, mesmo que tenham uma baixa, né, de cognição, de percepção, até mesmo de parte motora, a gente consegue fazer algumas adaptações para o seu dia e ele consegue compreender, né, cada etapa, vamos dizer assim, das atividades de vida diária. Que já é instrumental, ele precisa um pouquinho mais da nossa ajuda, né, e até mesmo orientação aos cuidadores para poder auxiliar nessas atividades instrumentais. Existem justamente isso que você falou, né? Por que que hoje em dia tem partes dentro de que, principalmente quem trabalha com equipes muito grandes, né? Que o trabalho às vezes fala assim, não está andando. Não está andando porque o elo para essa máquina girar é o TO. E às vezes nem o próprio TO sabe como fazer essa máquina girar, né? Porque ele se apropriou tanto de uma única técnica, de um único método de trabalho, que ele esqueceu que ele trabalha com o básico. E o básico é o quê? Essa vida dessa criança está funcional? Essa vida desse adulto está funcional? O que que ela deseja? Hoje em dia eu vejo escutar muito pouco as famílias. As famílias estão sendo pouco escutadas, né? O nosso cliente está sendo pouco escutado. Em 2017, eu fui pega de surpresa. O avô de um paciente meu teve Guillain-Barré. E aí eu aceitei o desafio de atendê-lo, que é uma coisa que eu não faço, não faz parte da minha prática, né? Que é essa reabilitação neurológica mesmo. E graças a Deus, com essa flexibilidade de pensamento que eu tenho, a coisa foi andando. E quando a gente já estava chegando na alta, eu falei assim, o que o senhor precisa para ter alta? Aí ele falou assim, dirigir o meu carro. Aí eu falei assim, bom, dirigir o carro deve ser mole, né? Não, ele tem uma SW4. Não é um carrinho que ele tinha que dirigir. Ele tinha um grau de força já 3/4, uma coordenação ali que não estava aquela coordenação perfeita. O fisioterapeuta olhou para minha cara e falou assim, ele aqui de Niterói também falou assim, você é maluca. Aí eu falei assim, não, eu vou sentar com ele no estacionamento do condomínio, cheio de carros na frente, e ele vai ligar aquele carro. Eu suei bicas com o homem. Quando ele girou a chave do carro, sem dar partida, ele ficou tão feliz que ele falou assim, eu não preciso nem sair com o meu carro. Eu já sei que eu sou capaz. E daí, o resto da vida dele andou, ele continuou tocando as empresas dele que ele tem, e a vida dele foi andando e ele foi ganhando mais autonomia, né? A gente está falando de alguém que perdeu, né, a independência, era um homem totalmente independente, passou a depender da esposa, de um cuidador e de nós, equipe de reabilitação, que invadimos a casa por 7 dias na semana. Então, assim, ele perde muita coisa. Ele perde, inclusive, a individualidade. A Que é identidade, muitas aquele... das vezes, também, né? Porque se a gente não tiver um cuidado com essa pessoa, a gente acaba invadindo tanto o espaço dele e a gente está ali para somar, né? E não tirá-lo em cena. Pelo contrário, né? Ele é o grande espectador, né? E é o grande, vamos dizer assim, é a estrela, né? Então a gente tem que estar ali para ajudá-lo na medida do possível para que a gente não atropele, porque às vezes a gente está com tanta ideia legal e como você falou, se a gente não tiver uma escuta apurada, parar para ouvir, não digo só o terapeuta ocupacional, né? Mas também o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, todos os profissionais que atuam com ele, nutrição, médico, a gente precisa parar para ouvir desde a criança, né, até o idoso, para que a gente possa estar ali para somar. Porque a ideia da gente é trazer, promover, né, de novo, toda aquela independência, como você havia dito, ele não tinha, e a felicidade dele em só girar a chave do carro. Ó a diferença, quanto Sim, você fez no emocional dele. sim, e a partir dali ele brilhou, né? E eu falo que eu ganho pacientes e termino com amigos, porque assim, eles entram na minha vida como clientes, pacientes, eu não sei qual a classificação que cada um dá, e a gente mantém-se enquanto amigos, enquanto pessoas próximas, né? E
voltando a falar dessa promoção da independência, né? Nós, eu falo nós porque você também trabalha, quem trabalha na primeira infância, né? São aqueles que pegam o ponto mais frágil das famílias, né? Que eles começam a se comparar muito com os amiguinhos que vão evoluindo e que talvez o meu filho não evolua tanto, né? E como que eu vou fazer com que essa criança consiga evoluir e escutar essa família, né? Será que meu filho está pronto para desfraldar? Digo que remotamente, nessa quarentena, eu tive uma oportunidade de sucesso com desfraude e um fracasso. Mas eram duas famílias diferentes, dois contextos diferentes. Uma mãe que já estava preparada e uma mãe que não estava tão preparada assim, né? As orientações foram diferentes porque são pessoas diferentes, né? Crianças também eram diferentes, né? E aí é nesse ponto que a gente tem que pensar. O TO precisa avaliar muito antes de iniciar qualquer processo de independência. Se ele vai ter que adaptar, se ele vai ter que entrar com um tipo de comunicação alternativa para essa criança. Eu não sei se eu estou com os PECs aqui. Não estou com os PECs de comunicação da fala. Bom, enfim, se você vai trabalhar com PECs não diminui linguagem, né? Tem gente que fala, se eu inserir PECs, meu filho vai parar de falar. Não. Talvez você amplie o repertório de linguagem, né? Hoje em dia, eu não vou falar propaganda, mas tem uma empresa que faz esse serviço muito bem, ele dá curso no Brasil inteiro. Então, assim, mesmo o fisioterapeuta também deve saber usar essa tecnologia, né? O TO vai implementar a tecnologia assistiva? Vai. Ele vai a partir do momento que ele trabalha com... Eu estou com as cartelas do Covid, que é para quem trabalha em unidade hospitalar. A UFRJ, tudo plastificadinho, gente, eu estou ficando uma TO excelente. O alfabeto em alto contraste. Estou ficando organizada, Simone, um dia eu chego lá. Em alto contraste, né? Caso o seu cliente tenha dificuldade na leitura. O Alisson tinha perguntado isso na outra live com a Diana. Então, aqui estão as nossas placas de comunicação alternativa. O Alisson está Esterilizáveis, presente, porque elas... então ele pode ver com você aí que ele está presente. Olá, Alisson. Se quiser, ó, a Simone leva para você. E aí a gente tem sem o contraste. Respostas simples, sim ou não. A gente tem que analisar, inclusive, no paciente que está internado, se ele tem condição de responder ou não, e se ele está afim. Quando eu preparei essas cartelas do Covid, que a UFRJ preparou de forma maravilhosa, eu acredito que seja do laboratório da Miriam, né? A Miriam é uma referência no Rio de Janeiro para comunicação alternativa. Eu me vi muito nas minhas internações psiquiátricas, porque eu era a pessoa que recebia os internados, né? As pessoas, quando vinham, eu era a primeira pessoa a acolher depois do médico. Era assim, ia para o médico e falava assim, vai bater, ó. E aí eu fazia todo aquele acolhimento. Eu poderia perguntar, você quer conversar assim ou não? No lugar de tomar vários foras que eu tomei na minha vida. Então, assim, aqui tem como você está se sentindo, e aí tem uma série de coisas. Você consegue localizar as partes do corpo que dói, porque eu tirei da ordem. E aí, assim, isso aqui se chama comunicação alternativa aumentativa. Por que que pode ser aumentativa? Porque tem gente que pode precisar disso a vida inteira. Então, você pode usar a expressão comunicação alternativa, e aí morre por aí, ou você... Tá derrubando tudo. Ou você pode usar comunicação alternativa aumentativa. Eu não uso tablet para comunicação alternativa nos seguintes casos: deficiência intelectual e autismo. Por quê? Vício em telas. PC, traumatismo crânioencefálico, podem usar todos os recursos de comunicação alternativa de tecnologia, pois esses irão usar de uma forma estupenda, né? Eu hoje estou trabalhando em parceria com a minha fisioterapeuta, não que ela não é minha, com a fisioterapeuta que atende na mesma clínica que eu, Maria Clara, e nós
eu, na verdade, né, como TO, irei implementar a comunicação alternativa de uma pequenininha, porque ela viu o potencial motor, e aí eu falo, por que que eu preciso da físio? A físio analisa o potencial. Bia, ela tem potencial, investe na comunicação alternativa, só está faltando isso. E a partir dessa meta-análise, nós estamos traçando uma forma de implementar a comunicação alternativa para ela. E ela será a comunicação alternativa aumentativa, pois não existe um prognóstico de fala, né? Ela é uma quadriplegia e nós vamos... ainda a gente está fazendo, na verdade, orçamento. A gente ainda, porque tudo isso é caro, né? É. Quando a gente fala assim, por que a TO não fez a adaptação da cadeira de rodas? Cara, porque não é você pegar um colchãozinho de espuma, serrar no meio e enfiar o cara dentro. Que vai fazer escara. Porque vai ficar ruim. Porque vai ficar, assim, ruim vai ficar sempre. Mas assim, eu vou falar, vai ficar feio, né? Eu tenho muita coisa do feio e do bonito. Então, assim, eu não boto o meu paciente para a rua numa situação constrangedora, né? Que, pô, tá com um colchãozinho de espuma mal cavado, que não vai dar aquela independência total, que ele não vai conseguir tocar a cadeira, né? A gente tem que analisar, inclusive, se não vai ser uma cadeira elétrica que ele vai precisar usar. Então, assim, são análises feitas tanto pelo terapeuta ocupacional, que é quem implementa, né? Nós somos os responsáveis por treinar, né? Mas também pelos colegas de profissão, de E áreas o legal de afins. falar isso também, Bia, é em relação assim, você está falando de cadeira de rodas, mas a gente tem outros artifícios, né, para a gente auxiliar na atividade de vida diária desse paciente, para a gente confeccionar. Então, nem sempre a gente consegue fazer. Eu não gosto muito desse termo, não, mas o que veio à minha cabeça agora, tipo uma gambiarra. Né? Eu acho que a gente tem que pensar como se a gente estivesse fazendo para nós. Né? Aquela coisa muito bem feita, elaborada, como você falou, para não fazer uma coisa meia boca, né, de qualquer maneira. A gente tem empresas, né, que prestam, tem assessoria de um terapeuta ocupacional para poder vender esses materiais com excelência. Mas aí, como você falou, e a gente retoma lá do começo. O terapeuta ocupacional precisa estar sempre em avaliação. E não fechar, tipo, fez aquela primeira anamnese e ponto final. Né? A gente tem em mente, a gente trabalha juntas, e a gente sabe muito bem disso, que a anamnese, ela precisa estar ali, que é um documento, mas a avaliação é diária. Né? Como você falou, vem um paciente que você for lá encontrá-lo com ele no hospital, está numa enfermaria, está no CTI, e como é que ele está naquele dia? Porque como ele está hoje, não é o mesmo que você encontrou com ele ontem. Né? Então, sendo utilizando a comunicação alternativa, sendo utilizando outros meios que a terapia ocupacional tem, cabe a nós essa sensibilidade para que a gente possa enxergar o paciente para além, né? E não ficar naquela coisa como você havia dito, os donos dos saberes, isso, o que você gostaria de fazer. Isso aí é fantástico. Seja verbal, seja, né, por imagens, porque existem os fichários. A gente vê muitas crianças, né, que chegam para a gente na clínica com um fichário lindo debaixo do braço. Se ele não for funcional, não vai resolver a vida da criança e da família. Hoje em dia, né, eu vejo os PECs, eles sendo colocados na vida da criança e não sendo treinados, né? Porque o fichário é lindo, se ele souber sequenciar. Sim. Pentear o cabelo, acabou. Então eu vou ensinar que essa figurinha aqui é a primeira do pentear o cabelo. E essa daqui acabou, conseguiu. Só que eu aprendo, eu, indivíduo que vou usar, a minha professora da escola tem que aprender, a minha mãe tem que aprender, se eu ficar com uma babá, ela também tem que aprender. E os terapeutas que também fazem parte do meu ciclo de terapias têm que aprender. Eu tenho que usar em todos os lugares. E aí, assim, o triste de eu não usar tela com autismo é que esses aplicativos para os PCs, eu tenho controle. Eu consigo ver na nuvem aonde não foi usado. Porque Isso. hoje em dia a gente fala muito em consistência de terapia, né? Eu acho muito bacana essa questão da gente estar aí com muitas práticas baseadas em evidências, porque elas são consistentes. Elas têm... as análises são muito bem feitas. Então, assim, eu sei quando a ponta não está fazendo, porque, assim,
Por que todo dia eu tenho que repetir isso? Se o indivíduo não tem problema de memória recente. O que está acontecendo? Alguém não está sabendo usar. E aí a gente pergunta assim, mamãe, o que está acontecendo? Aí a mãe fala assim, a fulana não tem paciência. Então, vamos trocar fulana, que fulana não está dando certo, né? Porque vai prejudicar a vida de fulaninho. Vamos lá. Falando ainda em independência, né? Há algum tempo atrás, eu ouvi isso ontem de uma família, de uma mãe querida, que o filho não sabe lidar com dinheiro, né? Quem é que trabalha nessa prática de experimentação do dia a dia, né? Mas que faltam muitas TOs no mercado hoje em dia para fazer isso. De pegar o menino, de ir para a rua, de estar com a lista de compra, de falar assim, tá, você deu R$ 50, o cara, sua compra deu 45. O cara não te devolveu o troco, cara, o que aconteceu? E é ficar de braço cruzado e falar assim, vai lá e pede o troco, porque tá errado. Né? Porque a gente ainda vem de uma cultura, infelizmente, que as pessoas ainda acham que podem passar a perna na pessoa com deficiência, seja ela quem for, adulto ou criança. A minha proximidade é com criança e adolescente, né? Mas eu já vi isso acontecer na área da saúde mental, o tempo que eu fiquei no HPJ, né, aqui em Jurujuba, que acontecia muito isso, né? De, tipo, o terapeuta ele não fica de frente na hora que o paciente vai fazer esse treinamento, né? A gente fica fora. Geralmente a gente fica longe do que está acontecendo. E aí, quando ele volta todo contente que comprou, você não quer frustrar também a pessoa, mas você olha e fala assim, cara, tá faltando troco. Como assim? Né? Vou dar o feedback agora. Porque isso faz parte da vida. Entendeu? E aí, quem está ali para dar esse suporte é o TO. Né? Com tantas áreas que a gente se aplica, né? Eu acho muito importante o TO em todos os lugares. Né? Eu não vejo muitos TOs nas escolas ainda aqui no Rio de Janeiro. Talvez em breve, né, possamos ter essa oportunidade, mas também não vemos, não vou ver a TO numa escola especial. Isso não é uma coisa que eu não almejo. Né? Até porque eu acredito que toda escola tem que ser especial. Especial porque todos nós somos especiais. Todas Né? inclusivas, né? A gente tem que ver como um todo e não achar que tem que ser diferente porque tem que estar inserido no espaço diferente. Né? O bacana de você falar da terapia ocupacional, eu falei que bom que você falou sobre isso, porque você me conhece, você sabe o quanto que isso me mexe, eu brigo muito pela terapia ocupacional. Né? Então, assim, é importante que se tenha essa ação, né, do terapeuta ocupacional em todos os ambientes, que a gente tenha espaço, seja com criança, com adulto, com idoso, com adolescente. A gente trabalha em tantos lugares, são poucas as pessoas que conhecem a inserção do terapeuta ocupacional. Né? A gente fica muito naquela questão clínica, mas o TO está na escola, está na creche, está nas instituições de longa permanência, ele está no trabalho, ele está na escola, ele está em tantos lugares. Eu me lembro perfeitamente um período que quando você, aproveitando já que você falou do mercado, eu lembro que eu fui fazer a inserção de uma jovem, né, deficiente, dentro de uma das lojas de magazine, de grande magazine, né? E aí foi complicado, primeiramente, a equipe aceitar essa pessoa por ela ter uma determinada deficiência. Ela tinha uma deficiência intelectual e uma leve física, que era assim. Só que ela precisava fazer um ato motor muito, vamos dizer assim, rebuscado, que você percebia que ela tinha uma limitação física. E para a equipe aceitar, a gente teve que fazer um trabalho conjunto, uma sensibilização, no caso. E hoje, essa pessoa já está lá, acho que 6 a 7 anos, né? Já alçou novos voos dentro dessa empresa. E foi um trabalho que nós, terapeutas ocupacionais, fizemos, né, com excelência. As pessoas precisam conhecer mais o trabalho da terapia ocupacional. A gente trabalha em tantos lugares, a gente ajuda tanta gente. É porque fica aquela, parece modinha, né? Nós vamos fazer só autista. Agora nós vamos fazer, né,
só síndrome de Down. Agora vamos fazer o idoso. Não, gente, a gente trabalha com tanta gente. Não precisa apresentar uma questão, uma deficiência, que é um nome tão pejorativo, né? Tão pesado que a sociedade usa. Porque se fosse assim, nós duas somos deficientes visuais, né? As duas usam óculos. Então, a gente está inserido num grupo de deficiência, não é? Então, assim, é muito complicado as pessoas já de antemão fazer os pré-conceitos, né? O terapeuta ocupacional vem tirar um pouquinho desses preconceitos e também trazer uma identidade, né, para a sociedade, para as famílias. Então, Mas quando conhece o nosso trabalho, que você né, é trouxe um fantástico. ponto muito importante, né? Nós tivemos a Rio 2016. Em 2015, uma empresa de Curitiba fez a inclusão de todas as pessoas, um cúmplice, né, de todas as pessoas numa grande multinacional aqui do município. E nessa inclusão eu fui uma das pessoas que foi convidada a participar. Nesse processo eles tiveram um grupo enorme de atletas, para-atletas. Então, assim, era o cara que tinha lesão alta, mas que era mega independente. Então, eles entraram com sucesso na empresa. Porém, durante essa seleção, houveram pessoas, né, com múltiplas deficiências e que não haviam sido bem treinadas nas instituições. Por isso que eu acho assim, o TO tem que estar sempre se atualizando. Quando eu brinco que eu adoro estudar, não é porque eu adoro estudar, eu amo estar lendo livro, nossa, que prazer, meu hiperfoco é esse. Não, porque para que eu ajude o meu cliente, eu tenho que estudar, eu tenho que me atualizar. Então, eu fui estudar síndrome de Usher, por exemplo, que foi essa pessoa que eu incluí. E aí, assim, voltando a essa inclusão. Quando chegou essa moça, ela era bonita, né? Bonita. E ninguém entendeu por que ela não conseguia fazer o papel que ela foi convidada a fazer na empresa. Compraram o DOSVox para ela, um monitor gigantesco, e ela não conseguiu usar. Ela não conseguiu usar porque nunca usaram com ela. É óbvio. Deram uma mega bengala para ela. Ela também não conseguiu usar. Ela nunca usou. E aí ela foi de uma grande instituição, famosíssima, e ela não foi treinada. E aí Beatriz teve 6 meses para treiná-la, ou então ela seria demitida. Foi um desafio enorme, e eu falei assim, cara, na época eu atendia no Ingá, a empresa era próxima, eu falei assim, cara, eu vou levá-la para o centro de Niterói, que não tem lugar mais selvagem do que o centro de Niterói para uma pessoa com deficiência visual, né? Se eu tenho dificuldade, às vezes, para passar, imagina ela. E nós fomos ao shopping popular, nós fomos ao shopping normal, nós fomos a tudo quanto é canto. Hoje em dia eu encontro ela aqui no mercado do bairro, né? O marido espera no carro e quem faz as compras no mercado do bairro é ela. Porque hoje em dia, com o apoio da psicóloga, né, que tornou ela sujeito, além da TO, é a psicologia, né, porque ela era muito insegura. Né? Ela se tornou esse sujeito e ela se empoderou, que ela falou assim, essa bengala são os meus olhos, essa bengala é minha vida. E assim, eu assumo que para ela sair da baia de trabalho, eu falei assim, você vai contar os passos para não pagar mico. Porque ela ainda batia nas coisas às vezes. E aí a gente fez esse treinamento, ela falava assim, Lia, você é muito espertinha. Eu falei assim, tô te dando sagacidade, porque sagacidade é vida. E isso funcionou, né? Hoje em dia ela tá super bem, super incluída, continua em terapia, já não faz mais TO, né? Ela fez treinamento auditivo, inclusive com a fono, porque ela tinha baixa visão, baixa audição, e isso tudo implicava na mobilidade, né? Por que eu trabalhava com ela? Por conta da orientação à mobilidade e da implementação da tecnologia assistiva, que ela ficou só no alto contraste, ela não precisou do DOSVox. A gerente da empresa falou assim, eu não acredito que eu comprei esse equipamento para ela e ela não usa. Eu falei assim, mas você vai ainda achar uma pessoa com deficiência no Brasil da sua empresa que vai precisar. E aí você me contrata que eu vou lá implementar para você. Então, assim, a TO, eu acho que é uma profissão que traz alegria. Ninguém fica triste quando vai para TO. É da criancinha, né, até o adulto. Porque eu lembro que essa moça, quando eu chegava lá, ela falava assim, Beatriz está chegando. Como é que você sabe? Ela, o perfume. Que ela não me enxergava, mas ela me sentia. Né? Ela usava
né? O outro recurso. E aí ela sabia que ela ia se divertir, porque quando a gente andou na Moreira César, por exemplo, as motos param na calçada, Simone, na faixa para o deficiente. Então, assim, o ser humano ainda é muito mal educado e muito cruel, né? Depois disso que eu fui olhar mais, porque é uma prática que eu tinha pouco acesso, era pessoa com deficiência visual. Mas é aquele negócio, caiu no meu colo, eu vou trabalhar o melhor que eu puder, né? Todos os desafios são aceitos, porque missão dada é missão cumprida. Não, e assim, é muito legal ter esse olhar, porque eu falo assim, o terapeuta ocupacional é um profissional que tem um coração maior do que ele, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado e a gente olhar desde o micro ao macro, né? Então, como você falou, andei por e é uma grande rua, né? Num bairro nobre de Niterói, né? Então, assim, a gente não no dia a dia, para aqueles que não têm nenhuma deficiência, meio que passa desapercebido. E quando a gente começa a ter aquele olhar do outro, que é isso que é a grande chave, né, de ouro da terapia ocupacional, é ter um olhar com cuidado para o outro, a gente começa a ver aquelas coisas que para a gente antes era desapercebido, a gente até às vezes reclamava, né? Mas aí você começa a ver, até uma mãe com um carrinho, um cadeirante, né? A dificuldade de acesso, que vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, a gente praticamente não encontra cidades, né, preparadas para o deficiente físico, visual. A gente não encontra, né? A gente sabe muito bem disso. A minha monografia foi acessibilidade, né? E eu tive mães parceiras, né? Não, ainda era estagiária que eu não era formada, da FR, e elas foram comigo no corredor cultural para mostrar que não funcionava. Então, as minhas fotos são com crianças que eu atendia na FR, e tinham dois adultos, um deles foi que me deu o apelido que ficou para sempre, que eu sou Bia Folia, que era da TO, e Bia Alegria, Bia Fono. Então, eram as duas Bias, todo mundo sabia quem era quem. E foi ele que me deu, ele era um homem superativo, ele sofreu um acidente de carro, e ficou paraplégico. E ele falou assim, cara, eu nunca pensei que seria tão difícil chegar no meu antigo local de trabalho, que era a Alerj, de cadeira de rodas. Porque tinha sido também a primeira vez, no final de semana, que a gente foi lá. Para poder fazer as fotos, né, desse projeto, que era a minha monografia, que foi em traumatismo, hack medular. Ele foi meu tema, e as crianças foram pela questão da cultura, do acesso. Eu sempre tive muitas colegas de trabalho parceiras, né? Eu trabalho sempre com parceria. Até hoje, eu não vejo a implementação da acessibilidade, né? A gente fala de cultura, mas a pessoa com deficiência, ela é excluída da cultura, sim, a partir do momento que o acesso é limitado. No Rio 2016, eu tive a oportunidade de ir com jovens com deficiência, e uma delas era cadeirante, e eu dava a volta ao mundo para chegar nas apresentações, né, empurrando a cadeira dela, e ninguém sabe como é cansativo empurrar uma cadeira de rodas com alguém que pesa 70 quilos. Subir rampas e mais rampas e mais rampas, porque o Fora a elevador ficava num inclinação, outro né? lugar. Não, a inclinação para o toque autônomo não rolava. Até porque ela ainda tinha uma hemiplegia que ainda impedia o toque, e a motorizada não rolou. Então, assim, dificultar o acesso. Não é acessibilidade, era dificultar o acesso. Tanto é que hoje em dia, quando eu encontro os meninos do rugby, eu acho o máximo. Porque eles são mega independentes, mas eles são, cara, fortões, né? Uma vez eu tive que ajudar um a soltar o pneu a roda da cadeira. Na hora que eu levantei o cara tinha dobro do meu tamanho. E eu não sou uma pessoa baixa, né? Com um ombro maior do que o meu. Eu não sou uma pessoa baixa, sou autônoma. Então, assim, a acessibilidade ainda é muito precária. E nós estamos falando de um estado que não é um estado pobre, né? Imagina os cadeirantes que vivem em outros estados do Brasil, né? Voltando ao ponto da independência, isso é uma coisa que vai frear, sim, a independência dessa pessoa com deficiência, né? Apesar dessas empresas fazerem a adaptação dos carros, né? Nós temos muitos carros adaptados no Brasil. Eu acho que o Rio de Janeiro e São Paulo são os que mais vendem carros adaptados. Já dá
da própria concessionária. Não precisam ir para aquelas duas outras que fazem adaptação, não. Sai da concessionária já adaptado e mesmo assim ele vai chegar lá e beleza, tem uma tampa de bueiro. Então, assim, talvez os nossos governantes também devam pensar, né, nessa inserção dessa pessoa, porque quando essa menina com deficiência foi incluída e meu trabalho foi bem feito, eu fui convocada para a unidade de Cabo Frio só para fazer a obra junto com o arquiteto, que o arquiteto queria beleza. E eu olhei para as belezuras dele e falei assim, tá tudo errado. Quebra o projeto, porque eu sou TO, eu gosto de beleza, porque eu sou ligada nisso, mas o seu tá tudo errado. E aí a gente parou, ele encrencou um pouquinho, mas a gente conseguiu resolver esse problema. E hoje em dia eles têm uma cadeirante lá na unidade deles em Cabo Frio, funcionando muito bem, né? Eles não conseguiram passar do portão para fora da empresa, então o carro dela estaciona perto dessa entrada, porque do lado de fora, lá em Cabo Frio, a gente sabe que é paralelepípedo, e isso prejudica a cadeira mesmo motorizada, inclusive podendo causar um acidente, um tombo, né? E aí, assim, o bacana a gente ter esse olhar e as pessoas começarem a verificar que o olhar do terapeuta ocupacional, seja para que âmbito ele venha, né, atuar, ele é um olhar apurado, né? A gente tem que ver, como você falou, não adianta ter beleza se não for funcional. Né? Eu posso estar lindo esteticamente, mas eu não ser aquele trabalho que a gente está promovendo para o nosso cliente ser funcional. Então, a gente precisa, desde a parte arquitetônica, né, seja do lado externo, até mesmo dentro da casa, porque, como você falou, o cadeirante, se ele nunca foi cadeirante, passou a ser, dentro de casa cria-se obstáculos. Né? Então, cabe ao terapeuta ocupacional, junto com a equipe que atende, a gente fazer todo esse remanejo dentro de casa. Então, a cozinha, a gente fazer acessibilidade no banheiro, no quarto, né? Porque é o que eu falo. Quando a gente trabalha em conjunto, porque aí tem arquitetos que estão com a gente, né? Tem um fisioterapeuta, tem o fono, tem o nutricionista, tem o médico, tem uma equipe tão grande que atende esse nosso cliente, que se a gente fizer um elo, né, para somar, né, não é para invadir o espaço do outro, a gente tentar complementar, o sucesso terapêutico é fantástico. E isso o nosso cliente ele vai sair falando para todo mundo. Olha, gente, eu tenho uma equipe que me vê como um todo, não me fragmenta, né? Eu não sou uma perna, eu não sou um braço, eu sou um ser humano, né? Então, como você está dizendo, eu sou a Simone, você é a Beatriz. Então, eu tenho que olhar o que a Beatriz precisa de mim hoje, né? O que você pretende, né, para daqui a 3 meses, daqui a um mês, o que você pretende para amanhã? Sim, Esse o cuidado que a gente tem que ter. Eu agora tracei de meta, né, para a vida, até porque eu trabalho bastante com transtorno de processamento sensorial e eu não posso deixar a minha base, que é a atividade de vida diária, a atividade instrumental de vida diária, de fora nunca. Né? Eu tenho colocado metas proximais, né? Metas de no máximo 3 meses de resolução de problemas. Então eu viro para a mãe e falo assim, no que eu posso te ajudar? Hoje. O que a terapia ocupacional vai fazer que vai mudar a sua vida? Me preocupa muito quando ela fala assim, não sei. Não sei é um perigo. Porque não Não, e tem sei pode muitas que ser não tudo e pode ser sabem. nada. E tem algumas que não sabem por que veio para terapia ocupacional, né? Geralmente, fala assim, mas foi o médico que me encaminhou. Mas quando E você eu, explica, ela precisa de tudo. não, mas cabe, é assim, é porque É tem o profissionais, a medo. gente sabe disso, né, Bia? Que tem profissionais que não explicam o porquê que está ali. Recebem, ponto. Eu acho que a terapia começa no momento, não fica só naquela coisa do formal. Veio pra gente, falou assim, tá, você sabe o que a terapia ocupacional faz? O que eu posso te ajudar? São perguntas tão simples que vai dar um andamento na terapia, todo no processo terapêutico fantástico. No início da pandemia, né, veio uma criança encaminhada por uma médica, uma pediatra, e ela falou assim, não, ele tem problema de grafomotricidade. Olha, eu falando pra caramba. E aí eu fiz o protocolo Handwright, bonitinho, e eu olhei para aquele menino e falei assim, esse menino tem alguma outra coisinha a mais. A psicomotricista, né, estava avaliando, que é uma fisioterapeuta, ela falou assim, Bia, você já avaliou as questões sensoriais? Eu falei assim, beleza, vou avaliar. Enfim, ele não tinha só um problema de grafomotricidade. Ele tinha um Para grande além. transtorno de processamento sensorial que talvez o impedisse de estar se inserindo,
né? Quando a gente fala dessa amplitude que a terapia ocupacional tem, é porque ela realmente é ampla, né? Alguém falou que queria um TO na unidade de longa De longa permanência, é permanência, eu vi. essencial, é essencial. Né? A gente não é só o recriador das ILPs, nós somos aqueles que vão direcionar talvez o seu técnico de enfermagem que está perdido. Porque quando a gente organiza a rotina do seja idoso ou do paciente psiquiátrico, nós vamos estar dando vida, né? Não é recreação, né? Quando você organiza a rotina, você dá vida, você dá subjetividade para aquela pessoa existir, né? Até porque a pandemia fez com que a gente perdesse um pouco disso, dessa rotina, desse sujeito que existe, né, e coexiste no mundo. Vou Não, e ficar assim, o quieto, vou fazer uma fantástico da segunda gente, você live. vê, nem parece que passou tão rápido, né? Quantas coisas que nós, terapeutas ocupacionais, podemos estar promovendo para a sociedade, né? Seja em que faixa etária for, né? Assim, é muito legal as pessoas terem essa noção exata do que um terapeuta ocupacional faz. Eu gosto sempre de dizer que, na dúvida, procure um terapeuta ocupacional, porque você tem que ter um terapeuta ocupacional para te chamar de seu, né, para qualquer momento da sua vida, em qualquer situação que, né, venha precisar. Você vê que é um bate-papo assim que abriu, acho que outros horizontes para a galera que está nos assistindo, né? Isso assim é muito legal e assim eu sempre gosto de conversar com você, né? Sou suspeita, a gente, né? Se deixar a gente conversa A gente noite conversa de adentro, vários temas, de vários né? temas. Não vai ser por falta de convite, você pode contar com isso, né? E assim, E já desde então eu gostaria assim de agradecer a sua disponibilidade, de compartilhar com a gente um pouquinho sobre seus inúmeros trabalhos, né? Porque assim, falar de terapia ocupacional, a gente fala que a gente tem um prazer, né, Bia, absurdo de falar da nossa profissão, eu né? passo Assim, mal antes, mas depois que eu começo, não, fica até mais fácil, né? A gente ficou assim super feliz com todas as possibilidades. Você não ficou focada apenas num único viés, né? Você trouxe, acho, para todo mundo que eu já vi que temos amigos psicopedagogos, tem um monte de fisioterapeuta presente, tem o psicólogo, de várias pessoas que eu fui vendo aqui que foram aparecendo. sim, meu Agradeço respeito a todas as demais. profissões, né? Isso Eu é muito dependo de bom. todos eles, né? Eu Isso é não sou muito uma legal. pessoa única. Isso, a gente compartilhar, porque o terapeuta ocupacional ele trabalha em parceria com várias outras profissões, né? Isso é muito legal. E assim, eu já queria assim, desde já te agradecer, né, pelo bate-papo, pelo esclarecimento para várias pessoas que nos assistiram. Gostaria também de agradecer ao Dr. Willing, presidente do CREFITO 2, né, por disponibilizar as redes sociais do Conselho para que a gente possa divulgar e ampliar as informações sobre a terapia ocupacional, né? Porque é muito legal ter esse bate-papo com duas terapeutas ocupacionais que gostam, amam o que fazem, né? Desde já também agradeço a presença da vice-presidente do COFITO, que também está presente nessa live. Agradeço pelo carinho de cada um. E eu queria deixar para você as últimas palavras. Eu gostaria de agradecer, né, ao CREFITO 2 por essa oportunidade e gostaria de fazer um pedido, que assim que acabe essa pandemia, que se organizem presenciais, né, conversas presenciais, porque eu Show! vi que tem a Vanessa, que é uma TO mais jovem, não que eu seja mais velha, né, eu sou ainda jovem também. Existem outros profissionais e que essa é a cara do CREFITO 2, é a cara da renovação, é a cara do estudo, eu estou sempre junto dos cursos e orientações, né? E é assim que a gente cresce enquanto profissional, né? Se unindo, porque de mãos separadas a gente não cresce, né? Só de mãos dadas. Eu Com gostaria de certeza. agradecer ao Willem pela oportunidade. Eu brinquei com o Alisson, mas eu posso dar as pranchas de comunicação alternativa que a Aline, psicopedagoga, que eu amo muito, que está aqui assistindo a gente, me ensinou a fazer, porque eu não sabia classificar nada, né? Então, assim, é, e as pessoas que estiverem aí, que quiserem tirar dúvida, informação, eu estou disposta e eu acredito que a Simone também, né? Eu estou disposta para ajudar. Se precisar de TO para ILP, me manda uma mensagem que eu vou procurar. Às vezes eu tenho dificuldade de achar alguém no perfil que as pessoas querem, mas eu vou procurando no perfil para poder ajudar sim, né?
a gente não é restrito a uma área só, como falam, só saúde mental. Saúde mental perpassa tudo, né? Cabeça tá aí. Manu, a grande investigadora da TO. Manu é aquela que ela olha uma formiguinha, ela quer saber de tudo que aquela formiguinha vai fazer da vida, É né? verdade. Então, assim, são todos muito parceiros de vida e de trabalho, né? Eu queria agradecer muito ao Crefito 2 por essa oportunidade. Um beijo grande, boa tarde. A live vai estar disponível para aqueles que não conseguiram assistir ela na íntegra, então vai estar lá no nosso IGVT. E quem quiser depois participar com alguns comentários, a gente está aqui, a gente repassa depois para a doutora Beatriz. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e também agradeço a presença e a participação de todos durante essa live. Até a próxima. Obrigada a todos. Tchau, tchau.